Spin Selling na prática. Quais as perguntas certas para você fazer para o seu cliente para que você consiga ter uma produtividade melhor nas suas vendas? Meu nome é Leandro Colobiali, eu sou sócio aqui da ABC Estruturação Empresarial. Nós realizamos estruturação comercial e financeira para pequenas empresas em 12 semanas. E sem muita enrolação, vamos começar aqui falando do Spin Selling. Spin Selling é um tema bastante amplo, tem um livro inteiro sobre ele, mas eu quero trazer aqui a principal função dele para que você possa implementar na sua empresa, no seu time comercial. Tá? Então, o spin selling, spin vem do inglês, né, mas tem a tradução aqui para o português. Então, o spin é a situação, problema, implicação e a necessidade de solução. Então, você vai seguir essa ordem, fazer as perguntas certas para conduzir a venda da melhor maneira. Tá? Então, até falando um pouquinho aqui de estrutura de time comercial, o ideal é que você tenha uma pessoa para qualificar e outra para fazer o fechamento. Tá? E a gente gosta do spin selling, a gente aplica aqui na nossa consultoria, na nossa estruturação comercial, o spin selling, porque é uma técnica que consegue pegar de ponta a ponta. Então, desde a qualificação até o fechamento, então você tem ali perguntas que vão conduzindo o cliente até a compra. Tá? Então, para começar aqui, o que é a situação? Nada mais é do que você entender o momento atual do seu cliente, o que ele está passando. Então, para te trazer alguns exemplos aqui de tipos de pergunta que você pode fazer nesse momento aqui de situação. Na consultoria, dá o exemplo aqui da minha empresa. Você pode perguntar como é que você está fazendo a gestão hoje dos seus leads. E o pessoal vai começar a falar qual é o momento atual dela. Fica tudo no WhatsApp espalhado, não tem a gestão certa, etc. Né? No caso de uma imobiliária, que tem uma qualificação mais complexa, por exemplo, uma jornada de compra bem grande ali na imobiliária, né? Então você já começa ali também a querer entender o porquê que essa pessoa está buscando um imóvel novo. Por que você está querendo comprar um imóvel novo, né? Ela está comprando para investir, ela está comprando para ela mesmo, por que, que ela está comprando para ela mesmo, né? Está comprando para o filho. Então, um exemplo, né? Ela está comprando para ela porque o casal ali vai ter o filho, está se planejando para ter o filho e quer um apartamento maior. Né? Então, esse é o motivo ali, a situação atual dessa pessoa. Tá? Numa clínica de estética, uma pergunta básica, né? Ou por que você está buscando aqui a solução, né? O que te trouxe aqui na clínica? O que te trouxe aqui no WhatsApp da clínica, né? Ela vai falar que tá, sei lá, tá com rugas ali na testa, ou tá com aquela pochetezinha ali, aquela barriguinha que incomoda e tal, e ela quer alguma solução para esse caso. Então, legal, você já começou a entender a situação dessas pessoas. Né? Para a clínica de estética também é muito comum, e é uma pergunta importante, saber um nível de consciência. Né? Um outro exemplo que se aplica para outras empresas também. Né? Vou dar o exemplo aqui com a clínica de estética. Muitas clínicas perguntam, eu já vi ali bastante clínicas já fazendo, você já fez algum procedimento estético antes? Por que é uma pergunta importante? Porque se a pessoa já fez, ela já tem um nível de consciência maior e você consegue ir direto ao ponto. Né? Então ela já sabe mais ou menos como é que funcionam os procedimentos, ela já sabe mais ou menos como é que é a dinâmica ali do que ela precisa fazer dentro da clínica. Agora, se ela nunca fez, muito provavelmente ela tem muitas dúvidas e muitos receios. Né? Então, é uma pessoa que você tem que tratar ali com um pouco mais de detalhe, trazer um pouco mais de detalhes, ter um pouco mais de paciência ali, trazendo informações para essa pessoa e aumentando o nível de consciência e se sentindo um pouco mais à vontade também. Né? Então, beleza, você conseguiu entender qual que é o momento atual, a situação dessa pessoa. E aí a gente vem aqui para perguntas de problema. Né? Você, de fato, pegar essa situação e começar a entender quais que são os problemas que são gerados através dele. No caso aqui da consultoria, que exemplo que eu posso dar aqui? Então, beleza, eu sei que ela está lá perdida, lá, ela não tem controle dos leads, está tudo jogado no WhatsApp. Então, poxa, você sente que essa falta de processo, essa falta de controle, faz você perder venda no final do mês? Voltando para o caso de imobiliária. Né? Então, qual que é o problema que se gera dessa pessoa não mudar de casa? Né? Na sua casa atual, se você não mudar, o que vai acontecer ali? Puxa, eu tenho 2 dormitórios, meu filho vai nascer, vai precisar de um quarto,
e eu vou perder meu escritório, não vou ter espaço para um escritório, né? Poxa, eu trabalho de home office, etc. Então, beleza, você já sabe ali, você já começou a entender qual que é o problema dela. Então, ela está buscando uma solução para esse tipo de problema. Ou outros problemas também, né? Outra questão que você pode perguntar é se tem um planejamento financeiro. Então, se a pessoa também está procurando um imóvel, ela não sabe exatamente como é que ela vai fazer esse pagamento, quanto que ela consegue de financiamento, né, e questões financeiras ali. Ela vai ter dúvidas, então é sempre bom perguntar se ela já tem um planejamento financeiro, quanto que tem de entrada e etc. Já na clínica de estética, né, é perguntar, beleza, você tem essa barriguinha ali que está te incomodando, isso te atrapalha ali no momento de usar alguma roupa, de escolher a roupa, de comprar roupa e etc. São perguntas ali que você consegue fazer. Então, poxa, isso eu evito usar biquíni, por exemplo, que eu fico incomodada, fico insegura. Então, é um exemplo ali. Você já consegue angariar mais informações para seguir na negociação mais para frente. Tá? Então você já conseguiu entender qual que é a situação, o momento atual, você já conseguiu entender quais são os problemas que essa situação gera, né? E aí agora a gente vem para a implicação, ou seja, como que esse problema impacta no dia a dia do seu cliente, dessa pessoa que você está conversando. Tá? Então, para seguir aqui o caso da clínica de estética, legal, você tem receio ali de usar biquíni, você evita, e como é que isso te impacta no seu dia a dia? Poxa, eu desço com meu filho lá no condomínio para ir na piscina e tem as outras mães lá que estão todas à vontade e tal, estão com um físico legal, e eu fico sem graça ali, eu fico enrolado na toalha, ou às vezes evito de descer quando tem gente lá. Então isso começa a impactar no dia a dia dessa pessoa. Aqui para consultoria, para trazer mais um exemplo aqui, a gente seguir para o próximo, né? Poxa, essa falta de controle comercial, como é que isso te impacta como é que isso vai impactar na sua lucratividade, no seu planejamento para daqui a X tempos, né? E a pessoa vai começar a falar, vai começar a visualizar o problema, como o problema dela vai interferir nela daqui 3 meses, um ano e etc. Então, aonde que ela quer chegar? Provavelmente ela quer que a empresa cresça. Ué, mas se ela não tem controle, como é que ela vai chegar nesse objetivo dela? Então, você começa a fazer a pessoa refletir ali também, tá? Legal, então a gente já passou pelas 3 letras do SPIN. A situação, que é o momento atual, o problema, ou seja, quais são as dores geradas por esse momento atual, né? E a implicação, como é que impacta no dia a dia dessa pessoa. E a gente vem para a letra N, que é a necessidade de solução. No caso aqui da consultoria, legal, se a gente criar uma estruturação que você consiga ter uma previsibilidade, você consiga ter controle, né? Como é que isso vai te impactar? Como que você enxerga a sua empresa tendo determinados processos, né? Então ele vai começar a visualizar, essa pessoa vai entender qual que é a situação dela. Geralmente as pessoas têm muita consciência ali de qual que é a situação dela, mas ela não, muitas vezes ela não verbaliza, né? Ela não sabe por instinto, mas não sabe conscientemente de qual que é o problema e de como que isso impacta no dia a dia dela, qual que é a implicação. Então, nesse processo que você vai fazendo do spin, você consegue trazer essa consciência maior do momento atual dessa pessoa. Né? Então, ela consegue enxergar ali que eu não vou conseguir atingir meu objetivo se eu não mudar meu comportamento aqui agora, se eu não tomar determinada atitude aqui agora. Né? E a necessidade de solução é justamente você conseguir mostrar um benefício futuro. Né? Então, você trazer uma motivação para a pessoa, mostrar um benefício futuro. No caso da clínica de estética, a pessoa está lá, poxa, se a gente fizer esse tratamento, você vai conseguir reduzir ali a sua medida ali do abdômen e etc. Você vai conseguir usar o biquíni ali na frente das pessoas. Como é que você se sente, né? Se a gente conseguir tirar essa pochete que você tem aqui hoje. Poxa, você me sentir muito mais confiante, talvez eu consiga descer lá na piscina. Pô, ela consegue visualizar esse benefício. Né? Então, a necessidade de solução é justamente essa parte. Tá? Do spin selling, é basicamente isso, de uma forma bem resumida. Existem muitas outras informações. Lógico, né? Você tem que levar em consideração também a jornada de compra, o nível de consciência desse cliente, né? Que são outros detalhes ali para prestar atenção. No caso da imobiliária, uma jornada de compra muito longa, que demora
4, 5, 6 meses, 8 meses, dependendo do caso, né? Então você não vai querer passar o spin selling com essa pessoa em uma semana, não vai funcionar. Então você tem que ir aos poucos ali, levantando esses pontos, né? Mas de uma maneira geral, o conteúdo desse vídeo você já consegue pegar, entender como que você consegue aplicar no seu negócio, pega ali as situações que você passa, né? Então a imobiliária, a pessoa que está tendo filho, a pessoa que vai casar e já está se programando para comprar um imóvel, a pessoa que está comprando para investir, e como que você pode fazer essa sequência? Separa esses 3 clientes diferentes, essas 3 situações diferentes e explora ali quais perguntas você pode fazer para essas pessoas, certo? Acho que por hoje é isso. E mais um aviso aqui, acho que de nada adianta você aplicar técnicas comerciais, seja spin selling, gatilhos mentais, ou seja qual for a técnica, existem diversas, se você não tiver organização. Então, o primeiro passo que você tem que ter é um CRM, tá? Para você cuidar da jornada de compra do seu cliente dentro da sua empresa, tá? Então, o exemplo que eu dei lá de estrutura de time, um para qualificar, outro para fechar. A pessoa que está ali fazendo a qualificação, ela vai anotar onde? Num caderninho, vai deixar lá no WhatsApp, né? Então, a hora que passar para o outro vendedor, ou ela mesma, se fizer de ponta a ponta, não é o ideal, mas pô, acontece em muitas empresas, essa informação vai estar onde? Tem que estar fácil ali para você pegar e continuar a conversa ali com o seu cliente. Então, não adianta você deixar lá no WhatsApp, depois eu pego aqui o WhatsApp e vejo o histórico. Vai ficar perdido, senão vai conseguir ter a eficiência que você precisa, tá? Então, no caso aqui, o ideal é você começar com a organização, montar o CRM, configurar bonitinho ali tudo que você precisa e ter esse controle. Primeiro tendo esse controle, depois você parte aí para técnicas comerciais. Tá? Esse conteúdo do Spin Selling está no nosso blog, assim também como conteúdos de CRM, funil de venda, né, e outras técnicas comerciais. Tá? Então, se você quiser, acesse o nosso blog, eu vou deixar o link na descrição. E por hoje é isso. Um grande abraço.